Hello, tia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer aqui hoje a leitura de um texto do Vital. Foi um que eu comentei num áudio passado dele, sobre um relato dele de cura. E esse texto, guardem esse texto do Vital, eu deixo o link aqui na descrição, ou mesmo esse vídeo, porque aqui ele fala um pouco da história dele com relação a uma enxaqueca que ele tinha. E ele traz, né, uma forma de como ele decretava, autorizava a ida dele, né, para as naves de cura para ser tratado nas medbeds. Esse texto foi escrito por ele no dia 15 de março de 2022 e o título é Um Testemunho de Cura Individual. Amados, tudo que temos escrito aqui nos textos ao longo destes 10 anos tem por objetivo informar e esclarecer assuntos que ainda encontram resistências nas mentes humanas, uma vez que defrontam com as crenças limitantes. Na terceira dimensão, uma característica da consciência limitada é justamente esquecer as vidas passadas. Se assim não fosse, nada justificaria uma alma encarnar neste planeta de expiações e provas, onde o aprendizado se dá de fato na vivência e nas experiências na dualidade, ou seja, nas polaridades. Somente agora, ao aproximar-se o fim deste longo ciclo de aprendizado, as consciências humanas começaram a alargar-se e aos poucos vamos conhecendo um pouco da nossa história de alma. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele trouxe um pouco de luz para a escuridão que envolvia cada alma encarnada, mostrando que de fato somos uma alma imortal e o que morre é sempre somente o corpo físico. O próprio Cristo Jesus disse em seu tempo, abre aspas, chegará o final de um tempo e uma nova terra surgirá. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Fecha aspas. Ele também disse, abre aspas, antes do final dos tempos virá o Consolador. Fecha aspas. O Consolador é de fato o Espiritismo, pois ele nos consola ao nos mostrar que a vida continua no além-túmulo. Essa vida continuada é dividida em existências da alma em corpos físicos. Hoje já temos informações vindas dos amparadores angelicais que atestam isso. Em média, cada ser humano encarnado atualmente possui entre 600 a 1.100 encarnações somente aqui na Terra. A alma deixa de reencarnar aqui quando atinge o grau de consciência que lhe permite a frequência de uma dimensão superior. Isso lhe dá o direito de ascensionar. E agora, com a transição da Terra para um mundo de regeneração, há também a oportunidade de uma grande parcela de almas fazer a sua ascensão. Durante a transição planetária, condições energéticas favoráveis ativam o alargamento das consciências. Isso permite que possamos entender as inovações que chegam a fim de nos instruir para o que está acontecendo e o que está por vir. Mas não acontece de forma igual para todos, pois há diferentes graus de consciências. Atualmente, já é possível ver o grande número de pessoas cuja consciência se expandiu largamente, e esse processo só tende a crescer. É o grande número daqueles que entendem o processo da vida continuada e que sabem que somos uma alma e não apenas um corpo físico. Entendem que já tivemos muitas vidas aqui antes, mesmo que em outros corpos. Hoje, vou contar a minha história. Talvez ela sirva para que alguns de vocês possam tirar algum esclarecimento ou alguma orientação nos dias atuais e vindouros. Lembrando que há 20 anos eu também ainda era cético e não me interessava por esses assuntos que trago sempre aqui ao longo desses últimos anos. Vamos ao meu depoimento pessoal de cura e que me foi autorizado por minha equipe espiritual em relatar publicamente para vocês que me acompanham por aqui. Espero que isso vos traga ao menos um pouco de alento e confiança no que está por vir. Nasci nesta atual existência no ano de 1953, neto de imigrante italiano, morador na Serra Gaúcha, filho de pequenos agricultores, família numerosa e com poucas condições por habitar em lugar montanhoso, sem nenhuma tecnologia que não fosse um trabalho exclusivamente braçal.
Isolados de tudo, as condições eram muito limitadas. Entre os filhos homens, eu era o mais velho. Mesmo antes de ir para a escola aos 8 anos, lembro que o trabalho na roça era diário, pois era também a única forma de sobrevivência da família numerosa. Então, nosso pai dava metas que, caso fossem cumpridas, teríamos a folga no domingo. Obviamente, com bastante esforço, a meta sempre era atingida. E assim, aos domingos, os meninos podiam se reunir na pequena comunidade para jogar futebol. Porém, havia um problema. Invariavelmente, todos os domingos, eu era acometido por uma dor de cabeça insuportável, o que me impedia de aproveitar a folga. E isso continuou até que atingi a idade de 23 anos, quando casei. Então, as dores de cabeça não eram mais somente aos domingos, mas também em alguns dias da semana. E assim foi, cada vez pior. Até que por volta dos meus 35, 40 anos, eram quase que diárias. O único alívio que eu podia ter era no trabalho, pois trabalhando aliviava um pouco o sofrimento. Não havia nada que fizesse essa dor passar. Também nada havia que se mostrasse nos exames médicos. Realmente, parecia algo sobrenatural. Em virtude das fortes dores, não pude ter vida social. Então, me dediquei ao trabalho 7 dias por semana, chegando ao cúmulo de ficar 21 anos sem tirar férias e sem faltar ao trabalho um dia sequer. Era o lenitivo que precisava e que aliviava. E isso ficou sem explicação até há poucos anos. Em 2008, aos 55 anos, fiz a mudança radical em minha vida. Já escrevi aqui antes sobre a morte e renascimento que podemos passar, mesmo sem a troca de corpo. Foi o que aconteceu comigo há 14 anos. Mergulhado na atual missão assumida em 2008, comecei a compreender a vida como uma só, mesmo dividida em centenas e até milhares de existências. As reencarnações da alma me fizeram compreender as leis de causa e efeito. E assim, em 2016, eu recebi a primeira informação espiritual sobre as minhas dores de cabeça. Era um domingo. Como eu disse, todos os domingos eu tinha as ditas dores. E repentinamente, como sempre, lá veio a enxaqueca. Foi tão forte que precisei me deitar. E também apaguei, como se diz. Não sei por quanto tempo fiquei assim, sem lembrar de nada, mas foram algumas horas. Quando voltei do apagão, não sentia mais dor, mas uma palavra martelava a minha mente. Ashtar Sheran, comando Ashtar. Nunca havia visto tais palavras. Não podia imaginar o que significava. Mas alguns dias depois, recebi uma mensagem de uma pessoa que era também terapeuta e me disse que tinha uma mensagem de Ashtar Sheran e que precisava me passar. Enfim, não vou me estender ao procedimento para não me alongar demais. Em resumo, fiquei sabendo da minha ligação com os Pleiadianos e com o comando Ashtar. Também me foi passado que, há 2.700 anos, frequentei a escola de conhecimento de Mestre Confúcio, Mestre Lanto e Mestre Kuthumi. Me preparei naquela época a fim de estar encarnado agora para a missão do esclarecimento neste momento de finalização da transição planetária. E que hoje eu sei que Mestre Lanto é um dos mentores da minha equipe atual. Também me foi dito que em alguma encarnação, após passar pelo aprendizado, pela escola do conhecimento, eu precisei exercitar tais conhecimentos. E me deixei levar pelo ego e pela vaidade, utilizando tais conhecimentos em benefício próprio. Isso causou dor e sofrimento para muitas pessoas. E o resgate escolhido para esta atual encarnação foram as fortes dores de cabeça que me acompanharam desde criança. A recomendação foi então trabalhar o perdão, pois muitas almas ainda estavam sofrendo e querendo vingança. Um longo trabalho foi iniciado ali. As dores diminuíram, mas não cessaram. Passaram alguns anos. Em 2018 eu questionei a minha equipe espiritual o porquê disso. A resposta demorou alguns meses, mas veio. Me disseram exatamente com essas palavras, abre aspas.
Você é um curador, ajuda as pessoas instruindo-as. Mas como poderias fazer melhor sem passar pelas próprias experiências de autocura? Isso é uma oportunidade que tens. Aproveite e cura-te a ti mesmo. Fecha aspas. Então foi de fato uma oportunidade para aprender a aliviar as dores sempre que surgia uma crise. Aliviar através de técnicas e não por meio de medicamentos, pois este era o aprendizado. E assim fui descobrindo técnicas de respiração, de meditação, de relaxamento, de compreensão além do perdão e também através de chás de ervas que sempre eram intuídas de acordo com o momento. Como sempre, as dores cessavam com as práticas, mas eventualmente retornavam. Mesmo sendo cada vez menor o número de crises, elas retornavam constantemente. E eu precisava descobrir o que ainda estava faltando. Trabalhei muito a cura da ancestralidade também, mas ainda tinha que enfrentar a dor ao menos uma vez por semana. No segundo semestre de 2021, escrevi um texto referente aos sintomas e técnicas para aliviar seus efeitos. Não lembro a data, mas foi quase no final do ano. Ali, eu já citei as MedBeds. Descrevi que elas estão disponíveis nas naves ao redor da Terra e que vocês podem pedir antes de dormir para que sejam levados durante o sono e se submeter às curas necessárias. E muitos têm sim o mérito e ficam curados. Mesmo que ainda nem todos consigam, sabemos que tudo é uma questão de frequência. Quando se atinge tal frequência, a cura é certa. Naquele texto eu não citei a minha experiência, pois ainda não era a hora. Na verdade, eu precisava ter certeza que tal informação era correta. E hoje me foi permitido relatar aqui para todos verem, para todos vocês, desculpa. Desta forma, eu espero que ao menos alguns de vocês possam também se beneficiar de mais essa técnica de autocura. Lembrando que toda autocura é certa quando se atinge a frequência necessária. Era o mês de outubro de 2021. Estava aqui fazendo o meu trabalho cotidiano de ler e responder às centenas de mensagens diárias que recebo. E repentinamente sou acometido de uma forte dor de cabeça. Velha conhecida. Parei tudo, pois não havia mais condições de fazer qualquer coisa. Comecei a meditar e pedi à minha equipe espiritual o que isso ainda queria me ensinar. Ao contrário das vezes anteriores, a resposta neste dia foi imediata. Me disseram, abre aspas, você sabe o que são as MedBeds? Sabe como funcionam? Já escreveu sobre isso e já disse aos seus leitores que podem ir durante o sono até elas a fim de obter as curas. Mas por que precisa ir durante o sono? Por que você não vai agora conscientemente? Você pode fazer isso. Faça isso. Fecha aspas. Foi exatamente o que eu fiz. Entrei em meditação e proferi as seguintes palavras. Gente, prestem atenção nas palavras que ele disse para ser levado para as naves, né? Para as MedBeds. Eu sou o Vital Froze. Em nome da minha alma. Em nome do meu eu superior. Em nome da fonte e em nome de todos os seres de luz. Eu peço autorização para a equipe médica pleiadiana, a fim de ser recebido na nave de cura e ser submetido à cura desta dor de cabeça. Peço que me autorizem a ser submetido à MedBed. Conscientemente, me desloquei em pensamento até uma nave e entrei nela. Fui até um compartimento onde havia uma MedBed. Se parece de fato com um equipamento de tomografia que há nos hospitais da Terra. Entrei nela e vi ela se fechar. Como o material é transparente, pude observar 6 pleiadianos em volta dela, 3 de cada lado, operando a máquina de cura. Senti ela funcionando. Fez uma varredura incrível em todos os meus corpos, inclusive os não físicos. Se passaram alguns minutos, acho que menos de 5. Saí dela e retornei da mesma forma que fui até lá, em pensamento. Respirei profundamente e voltei ao estado de consciência normal. E uma coisa incrível havia acontecido. A dor de cabeça
havia passado como uma mágica. Essa foi a prova de que a técnica funciona. Fiquei realmente encantado. Mas eu precisava da certeza da cura. Era preciso ter confiança e paciência. Era preciso esperar, pois antes também passava. Porém, depois voltava. E os dias foram passando. Hoje já são 5 meses sem a dor de cabeça. E agora me autorizaram a escrever sobre isso. Lembrando que eu escolhi uma nave pleiadiana, mas há também as equipes arcturianas de cura. Eles também operam com as MedBeds. As informações que nos passam é que em breve as MedBeds estarão disponíveis aqui para todos em todas as cidades e suficientes para não haver fila de espera. Porém, ainda não está na hora, uma vez que as Big Pharmas detêm o domínio dos laboratórios e da indústria farmacêutica. Tudo vai mudar no devido tempo. Espera-se que muito em breve. Mas enquanto eles não podem vir até você, enquanto elas não podem vir até você pode ir até elas. Seja dormindo ou acordado. E isso é possível, pois eu provei para mim mesmo. Tente você também. Caso não consiga da primeira vez, persista. Quando atingir a frequência necessária, a cura é certa. Eu esperei mais de 60 anos para obter o resultado. Infelizmente, vejo pessoas desistindo em poucos dias ou poucos meses. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Abraços de luz. Veja, gente, esse testemunho, né, do Vital, ele é tão importante. Cada dia que a gente reflete e entende, assimila conhecimentos, principalmente acerca do poder de cura que nós temos e do acesso que nos é permitido, a gente vai ampliando, né, essa compreensão. Veja, tudo foi tão... o controle ao qual nós fomos submetidos é algo tão, vamos dizer, potente, que a gente tem dificuldade de acreditar no nosso poder de cura, né, de autocura. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente precisa de recursos externos, né? Acreditar no meu Deus interior, que eu sou Deus, ainda é uma barreira para muita gente. Tem gente que acha até que dizer que é Deus é heresia, é blasfêmia, e não é. Blasfêmia é você não acreditar naquilo que você é de verdade. Mas mesmo assim, existem recursos, né, para que a gente acesse a nossa cura. Aqui ele fala claramente das MedBeds, a gente sabe que existe muita polêmica envolvendo esse tema. Tem gente que fala horrores, né, que é mentira, que isso é lorota e não sei mais das quantas. Eu acho que cada um acredita no que quer. E eu acho que acreditar no seu poder de cura, que seja através de uma máquina, eu não vejo nada de errado nisso. Quando a gente entende que nós vivemos um mundo altamente manipulado, a gente sabe que eles escondem muita coisa. Embora eu já li ou já ouvi que essa tecnologia das MedBeds não passou e nem passa pelas mãos da não-luz. Eles utilizam outros recursos que nós sabemos quais são, né, para manter a longevidade, né? Recursos altamente abjetos, né? Que envolve inclusive aí essa questão dos pequeninos. Mas as MedBeds não. Agora vejam, é um nível de tecnologia tão avançado, a cura se dá em poucos minutos. Então a gente sabe que existe uma demanda gigante de pessoas a serem atendidas nas MedBeds, mas eu acredito que os tratamentos serão pai bola, muito rápidos. Então essa fila, se é que vai existir fila, porque eu acredito que vai haver uma distribuição muito bem organizada, mas pelo volume de pessoas eu acredito que haja um tempinho de espera. Mas eu acho que vai ser uma coisa muito rápida. Agora, é óbvio que esse tipo de atendimento, e aí eu talvez entre num campo de polêmica, mas para mim é um tipo de tratamento que vai ser gratuito. Não tem a menor condição de se cobrar por esse tipo de trabalho.
É uma tecnologia oferecida por irmãos galácticos para que a gente possa trabalhar as nossas questões. Então a gente precisa estar atento com isso. Agora veja, aqui esse texto do Vital, na verdade, ele é carregado de riqueza. Primeiro, um pouco da história dele, né? Nascido no interior do Rio Grande do Sul, né? Em 1953. Vital, já esqueci aqui, mas acredito que é isso. 1953, né? Numa época totalmente diferente da época que nós vivemos hoje, atravessando, vivendo uma vida de muitos desafios, enfrentando essa enxaqueca desde muito pequenino e realmente só tendo acesso a informações muitos anos depois, quando ele entra na missão de vida dele, em 2008. Esse texto que ele falou das práticas energéticas, se eu não me engano, eu já fiz aqui. Mas no final de 2021 foram 2 últimos textos que ele escreveu ensinando essas práticas, né? E ali ele fala um pouquinho também dele. Mas veja, de como ele entrou na missão dele. Então, só a partir desse momento ele teve condições de começar a acessar informações para entender o porquê daquelas enxaquecas tão terríveis que ele sentia. E ainda assim veio se tratando, mas não erradicava o problema, até que ele, em 2021, tomou, né, essa ação, inspirada pela sua equipe espiritual, de acessar as Medbeds conscientemente. E todos nós podemos. Você vê que ele é mais uma vez aqui, certeiro quando ele fala da questão da frequência, porque tudo é frequência. Veja, o que se sabe é que as Medbeds, elas vão operar frequencialmente. Então, se nós temos condições, nós somos curadores, nós temos uma bagagem que a gente nem imagina que possui. Se a gente consegue fazer uso disso, começar a treinar isso, imagina o que a gente não pode realizar. E para isso é preciso dar o primeiro passo. Testar. Eu vou repetir aqui o que ele falou, mas você, como eu disse, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem acessar o texto para copiar, né? Aquele pequeno decreto que ele menciona. Eu sou Vital Froze, em nome da minha alma, em nome do meu eu superior, em nome da fonte e em nome de todos os seres de luz. Eu peço autorização para a equipe médica pleiadiana a fim de ser recebido na nave de cura e ser submetido à cura desta dor de cabeça. Peço que me autorizem a ser submetido à Medbed. Como ele disse, existe a equipe médica arcturiana também. São recursos tão diferentes de tudo que a gente aprendeu na vida que para muita gente custa realmente acreditar que isso seja possível. Mas tudo é possível àquele que crê. E quando a gente ouve um relato de alguém, né, que tem um trabalho tão significativo como tem o Vital, e que já ao longo de muitos anos traz, né, mensagens do plano espiritual. Vejam que no sábado ele fez aquele áudio do aborto, né, e dos suicidas, e ele levou muito tempo para obter aquelas respostas. Ele que tem um cuidado de trazer uma informação somente quando é pertinente, trouxe esse relato em 2022 e ele é mais atual do que nunca para que a gente possa, de fato, acessar a nossa divindade, autorizar a nossa ida, né, para essas naves. Inclusive, você pode intencionar por outras pessoas, de acordo com o plano de alma delas, com a autorização do eu superior delas, para que elas também sejam levadas. A questão é a intenção. Absolutamente nessa vida, tudo é intenção. Interessante também o relato dele, né, das Medbeds. Se parece de fato com um equipamento de tomografia que há nos hospitais da Terra. Entrei e vi ela se fechar. Como o material é transparente, pude observar 6 pleiadianos em volta dela, 3 de cada lado operando a máquina de cura. Senti ela em funcionamento.
fez uma varredura incrível em todos os meus corpos, inclusive os não físicos. Uma vez me perguntaram assim, se as Mad Beds eram só para a quinta dimensão. Eu não sou profunda conhecedora deste assunto. Agora, o que faz sentido para mim? As Mad Beds na terceira. Na quinta dimensão, eu não acredito que a gente vai viver doente. Para você atingir a quinta dimensão, você não tem que vibrar de acordo com a quinta dimensão? Se você vibra no amor, no respeito, na compaixão, na alegria, no perdão, você não adoece. Posso estar interpretando erradamente, mas este é o meu raciocínio. As Mad Beds são sim para a terceira dimensão. Tem muita gente sofrendo, muita gente precisando. Todo mundo está cansado de saber aí, né, o que é a Big Pharma. Ninguém é retardado ou idiota. Então, só faz sentido as Mad Beds na terceira dimensão. Agora, nós podemos conscientemente, ou dormindo ou acordado, como ele, né, reiterou no final, acessar essas câmaras. Gente, olha, existem muitos recursos. Existe o comando de cura de Santa Esmeralda, que é fantástico, que opera, né, no raio verde, Mestre Hilarion, Mãe Maria, Arcanjo Rafael. Existe, né, no próprio YouTube a meditação. Existem as máquinas, né, da Vera Marfesa. Gente, existem tantos recursos. Só que a gente às vezes coloca muito obstáculo por achar que é simples demais. Por quê? Porque nós somos condicionados que tudo tem que ser difícil, que tudo tem que ser pelo sofrimento. A gente precisa desconstruir essa crença do capiroto. Não precisa. Claro, aqui o Vital trouxe na história dele uma informação sobre um reequilíbrio, né? Afinal de contas, ele foi preparado, ele esteve, né, durante, acredito eu, muitas vidas trabalhando para levar informação, e num dado momento ele, né, usou aquelas informações de forma inadequada, gerando sofrimento às pessoas. E ele volta nessa vida, ele vem para essa vida com essa questão da enxaqueca como forma de resgate. Mas veja, é diferente você falar de resgate numa forma de esclarecimento e até de inspiração, e você falar de resgate no drama. Tá aqui, ele teve consciência do porquê da dor. Então agora vamos trabalhar nisso aí. Nem todo mundo consegue acessar o porquê de um sofrimento. Mas eu acho que aqui foi a lição principal foi perdoar. Solta, libera. O que passou, passou, ficou lá atrás. Eu me liberto de toda dor, sofrimento, memórias compartilhadas. Eu desfaço qualquer contrato com qualquer ser, em qualquer tempo, nível ou dimensão. Eu sou livre, eu me libero de qualquer peso, de qualquer carga. Eu perdoo, eu peço perdão. Ponto. A gente não precisa mais do que isso. E trabalhar isso internamente. Por isso que eu falo que nem sempre às vezes a gente nem está capacitado a acessar certas informações. Talvez elas sejam até mais prejudiciais do que úteis. Então, o que tiver que vir, virá. Isso é fato. Mas independente de vir ou não, a lição do perdão é uma lição que precisa ser muito trabalhada. A lição da fé em si mesmo, cura-te a ti mesmo, acreditar no teu poder de cura é fundamental. Se ainda existe dificuldade, então que a gente possa recorrer às equipes espirituais, aos seres de luz que operam nas máquinas de cura, nas Mad Beds, nas naves que estão espalhadas por este planeta. Façam, gente, não tenham medo. Busquem aquilo que faça sentido para vocês. Tentem desconstruir as crenças que nos limitam a acreditar que nós somos capazes de obter cura. O merecimento é uma coisa, o merecimento é construído. Eu faço por merecer, eu trabalho em mim para merecer o melhor. Quando eu me melhoro, eu me coloco numa condição vibracional de receber o melhor. Tudo é frequência, meu povo, tudo. Então não tenham medo, nem tenham dúvidas. Outra coisa, gente, as Mad Beds, elas não servem só para tratar questões físicas. Vocês, né, que têm passado por situações, eu converso com muita gente, medo,
pânico, depressão, bipolaridade. Gente, pede para ir. Vai. Pede para ser tratado. Peço a cura para essa questão psicológica, para esse medo, para esse trauma. Fala do trauma, para essa dor. Fala, conversa com eles. Pedi e recebereis. Vocês merecem. Nós merecemos pelo simples fato de estarmos encarnados no planeta mais difícil de se encarnar deste universo, acredito eu, ou desta galáxia. Não é brincadeira estar aqui. O simples fato de nós estarmos nessa última encarnação em terceira dimensão, em plena transição planetária, no meu entendimento, já nos faz merecedores de muitas benesses. Então, peça, com fé, e acredite que você é merecedor de receber. Vejam aquele áudio de sábado do Vital falando do aborto e do suicídio mais uma vez, né? O que é o amor de Deus pela sua criação? Sempre há a possibilidade da redenção. Imagina para quem está buscando melhoria. Acredite, acredite. Eu deixo aqui com vocês esse relato de cura do Vital, o link aí para quem quiser ler. Aliás, gente, o Vital tem textos aí na página dele, né, no Facebook, que são fantásticos. E textos muito antigos e que são mais atuais do que nunca. Ele também tem, de 2015 a 2022, uma coleção de e-books que vocês encontram na Amazon e na Hotmart, aqui nos vídeos que eu faço do Vital, seja o Responde, texto ou áudio, acho que são essas 3 playlists, né? Na descrição tem o link dos dois, tanto o Hotmart quanto o Amazon, para quem quiser comprar. Tá aí um baita material que serve de estudo profundo de autoconhecimento. E como eu disse, ouvir o relato de alguém que tem por missão o esclarecimento de fato, um trabalho voluntariado de ajudar milhares de pessoas, tem muito peso. Um relato desse tem muito peso. E prova que todos nós temos condições de atingir essa cura. Tá bom, minha gente? Eu faço votos sinceríssimos que esse conteúdo seja muito, muito, muito útil para vocês. Tá bom? Amanhã eu volto com mais um conteúdo para vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.